amigos, vocês viram a nojeira do sujeito falando logo no começo. Depois eu vou colocar novamente isso daqui, porque tem muita gente que saiu, entrou, a nossa audiência rotativa vai chegando gente no meio da live, recebendo a notificação mais tarde. Mas o presidente da Câmara de Macapá, atual prefeito em exercício, perguntando para o Davi Alcolumbre onde é que ele entregava o dele para o Davi Alcolumbre. Mas deixa para lá. Isso daí cada um faz o que bem entender, com os orifícios que bem entender. Estou falando, por exemplo, do ouvido, né? Passar cotonete, algumas pessoas não gostam, é isso que eu estou falando. Vamos lá, que eu vou mostrar agora para vocês as mentiras que eles vêm contando. Kleber, fiz uma canção enaltecendo o Bolsonaro e o Flávio, ficou excelente, pode virar hit, porém tenho medo por causa de configurar pré-campanha. O que faço? Vocês todos apoiadores, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, isso não se torna pré-campanha. O Tribunal Superior Eleitoral não tem como controlar 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 3 milhões, 100 milhões de pessoas que estejam falando de quem é e enaltecendo quem é o seu candidato ou pré-candidato. O que não pode é surgir da própria pré-campanha de eventos, né, oficiais do partido e do candidato, entendeu? O restante nós podemos fazer apoio, assim como a Lana fez uma música apoiando, assim como a gente pode chegar e você pode mandar fazer um adesivo e colocar um adesivo teu. Isso tudo é uma coisa tua, desde que não seja caracterizado, né, que houve incentivo, financiamento do partido político ou do candidato. Beleza? Vamos lá que eu quero mostrar para vocês as mentiras. Eu acho que nós temos sul-mato-grossenses aqui. Eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, minha querida Cidade Branca, né? E Campo Grande, a cidade morena, é a capital do meu estado, Mato Grosso do Sul. E essa semana que passou, o Larápio, o sujeito do dedo podre que caiu, esteve em Campo Grande. E a sua equipe de marketing fez um auê dizendo que estava lotado, que o povo estava recebendo o Lula. Kleber, a máfia vai tentar a pior para o André Mendonça. A gente já vai mostrar aqui, Lula. Só um minutinho. Obrigado aqui por mais um superchat. A gente já vai mostrar para vocês. Veja só a mentiraiada deste vídeo que eles estão divulgando na campanha deles, como se o cara tivesse muito apelo e tivesse muita gente desesperada. Olha só. Ângulo fechado, para baixo, mostrando aqui o cachaceiro de 9 dedos. E presta atenção. Parabéns aqui ao pessoal que fez esse vídeo. Tinham 15 gato pingado. Tinham 15 gato pingado. E aí eles colocam uma música emocionante, colocam aquele fotógrafo fazendo as imagens de baixo para cima, num ângulo fechado, e colocam toda a claque, o pessoalzinho do sindicato dos professores, não sei o quê, com aqueles 15, 20 manifestantes, colocam ali, né, para fechar no filho do capiroto com o chapéu de Zé Pilantra, né, e dizer que, olha só o apoio, está bombado em Campo Grande. Não tinha ninguém. E isso vai começar a refletir nas pesquisas, vocês vão começar a ver isso dia a dia. Então, eu fiz questão de trazer isso para vocês verem como eles são sórdidos. Como eles são sórdidos. Como eles insistem em querer mentir para a população brasileira. Eu trouxe o Davi Alcolumbre no áudio. Agora, olha só o que a CNN, presta atenção, o que a CNN já está trazendo para vocês. Olha só. Olha isso. O que a CNN trouxe. E vocês vão ver o que está vindo por aí. Por que que o André Mendonça tem que tomar muito, mas muito cuidado. E eles vão começar a armação para cima do André Mendonça já essa semana. A gente vai falar para vocês daqui a pouquinho. Presta atenção nisso aqui. Eu também tenho informações sobre essa investigação do Banco Master, porque o Caio trouxe, foi na semana passada, né, Caio?
que Daniel Vorcaro pretendia tentar poupar o Supremo Tribunal Federal numa possível delação premiada, mas os investigadores não querem aceitar isso, não pretendem aceitar isso e querem explorar possíveis reuniões do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Central, que teriam como assunto principal a situação do Master. Isso, Márcio. Na verdade, o plano inicial, né, exatamente o que você falou, né? O plano inicial que nós trouxemos aqui em primeira mão na segunda-feira passada aqui na CNN, era de que o Vorcaro quer delatar, pretende delatar os políticos, a política, dirigentes partidários, deputados, senadores, ministros, por aí vai, governadores, e poupar ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe que já tem 3 ministros, de alguma maneira, direto ou indiretamente envolvidos: Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o próprio Nunes Marques, cujo filho aí se revelou nos últimos dias que também tinha um contrato ali com o Banco Master. Agora, esse plano inicial do Vorcaro, ele pode se esbarrar na realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Os investigadores, a Polícia Federal, as pessoas que vão fazer o processo de delação com o Daniel Vorcaro, eles têm ali um script para seguir, né? E desse script, elas não podem, por exemplo, deixar de perguntar alguns fatos relacionados à relação dos ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro, né? Isso o próprio ministro também, André Mendonça, que é o relator do caso, né, o que a gente tem de informação de bastidor é que ele exige ali uma delação séria e que não poupe ninguém. Então a informação que a gente traz hoje é de que já está ali previsto por parte dos investigadores esse questionamento específico sobre se, de alguma maneira, o ministro Alexandre de Moraes teria ou não atuado no Banco Central durante o processo de liquidação do Banco Master. E por que essa pergunta? Porque a gente sabe também que a mulher dele, o escritório da Viviane Barça de Moraes, fechou um contrato de 129 milhões de reais, que na semana passada o escritório veio a público dizer que não houve uma operação jurídica por parte do escritório no processo de liquidação do Master. Mas isso está, sim, previsto para ser questionado ao Daniel Vorcaro se o Alexandre de Moraes atuou ou não a favor do banco no Banco Central. E o que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: o Vorcaro já começou a abrir o bico em relação a isso. E vocês vão ver as reações dentro do Supremo Tribunal Federal e do cidadão que estava tramando contra o prefeito de Macapá. Presta atenção nessa reportagem também do site Metrópolis. E o Metrópolis está fazendo um baita trabalhão. Fachin decide votar prorrogação da CPMI do INSS em plenário na quinta. Na segunda-feira, André Mendonça prorrogou o CPMI do INSS, mas enviou sua decisão para análise aos demais ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aqui, olha, Alcolumbre aciona a advocacia do Senado após Mendonça prorrogar CPMI do INSS. Esse mesmo sujeito que vocês viram aqui, tramando o afastamento do prefeito de Macapá, essa peça rara aqui, o Batoré do Amazonas, esse sujeito está agora tramando contra o ministro André Mendonça, para defender os seus pares, para defender este conluio que vocês estão vendo. Então, Davi Alcolumbre está fazendo de tudo para que a CPMI do Banco Master não seja instaurado. E agora o Supremo Tribunal Federal, em plenário, vai ter que decidir. Ou vai referendar o André Mendonça, ou simplesmente vão querer tirar todo o poder do André Mendonça no caso. Lembrando que André Mendonça decidiu de acordo com o que o próprio Gilmar Mendes, com o que o próprio Fachin, com o que o próprio Fux, com o que todos eles decidiram na época do Bolsonaro, da CPMI e da Covid, que é um instrumento da minoria. E a omissão do Davi Alcolumbre é que levou a isso, porque o Davi Alcolumbre se finge de morto. Ele está se fingindo de morto. Por isso que desde 2022 eu venho falando para vocês que nós temos que mudar o Senado Federal. E quando nós mudarmos o Senado Federal, Davi Alcolumbre
de acordo com esses áudios, vai ter muito que se explicar. Aquilo que existe de informações já sobre festinhas do Vorcaro fazem com que Davi Alcolumbre não coloque a CPMI do Banco Master para funcionar. Por que ele está preocupado com o Macapá Prev? Porque veja que agora eles querem atacar o adversário político deles, o Dr. Furlan, com base naquilo que era presidido, que é a instituição, o Macapá Prev, que mandou 400 milhões de reais para o Banco Master e que tinha um aliado de Davi Alcolumbre na presidência. O que eles querem? Inverter a situação e dizer que a culpa é do prefeito de Macapá. Como ele não tem como fazer isso com uma CPI investigando, ele segura a CPI. Ele não instaura. E a mesma coisa o Hugo Mota. O Hugo Mota caiu na teia. Uma cunhada do Hugo Mota, florista, recebendo 11 milhões de reais. Então, o Brasil foi tomado de assalto. Por isso que esses caras não queriam o Bolsonaro. A intenção desses caras sempre foi tirar Bolsonaro do páreo, desde que Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Porque como é que eles iam conseguir fazer isso? Olha, Bolsonaro teve todos os celulares apreendidos, celulares dos filhos apreendidos, celulares dos assessores apreendidos, computadores apreendidos, perseguição. Os caras não conseguiram encontrar um áudio desse tipo que encontraram do Alcolumbre. Um. Agora imagina se fosse o Flávio Bolsonaro num áudio desse. Se já não estava o Alexandre de Moraes colocando o Flávio na cadeia. E é assim que eles criam os factoides políticos para atacar os adversários em época de campanha. Isso é um modo. Tem um livro chamado PT e o Assassinato de Reputações, de um dos filhos do Romeu Tuma. Eu não lembro se é o Robson Tuma, não lembro quem foi que escreveu. Depois procura aí, PT Assassinato de Reputações. É o mesmo modus operandi de sempre. Então, o que eles estão querendo fazer? Se eles não têm nada contra você, eles fabricam. Eles tentam fabricar. E, para isso, hoje, eles têm uma força enorme. Eles utilizam o Supremo Tribunal Federal. Seja como força de pressão, é o seguinte, você conhece o juiz da 10ª Vara, o Leite? Isso é áudio do Vorcaro. E a Polícia Federal está apurando porque o Supremo de Fachin está negando à CPI a apresentação de quem é o dono do telefone desse áudio. É mole? Viram como tudo agendrado? Como nós falamos para vocês lá atrás, nós avisamos a vocês, está tudo misturado. Se lembra que eu recebi uma ligação dizendo vocês não vão derrubar o Bolsonaro? E o saudoso Levi Fidelix, homem honesto e honrado, ficou irado e disse: jamais farei isso com um homem honesto como o Bolsonaro. E muitos atiraram pedra no Levi Fidelix, fazendo falsas acusações. Mas agora vem à tona que Legislativo, Executivo e Judiciário estavam todos unidos para derrubar o Bolsonaro, como eu avisei lá atrás, ainda logo depois das eleições. Mas como isso tudo dá gastura, isso tudo dá até problema de saúde. Não dá, não? Pois é. Eu trouxe um vídeo do Biogama. Daqui a pouco eu vou concluir essa live. Vamos para a terceira e última etapa, em que nós chegamos em 5º lugar de audiência. Agora há pouco. Nós batemos um pico e atingimos o 5º lugar de audiência no YouTube, agora na parte da manhã. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal, né? E essa confiança é muito importante. Então, nós chegamos à frente do tal do ICL Notícias, um blog de esquerda financiado com muito dinheiro público, à base de um monte de ex-sujeito que era apresentador da Globo, uma nojeira, que é aquele tal de ICL, com dinheiro de Felipe Neto, e nós batemos o ICL e estivemos ali nas primeiras colocações durante um bom tempo, cai sempre um pouquinho na hora que entra os nossos anunciantes, é normal, algumas pessoas não gostam de anúncio, embora esses anúncios são importantes para a sua saúde. Então, quando a gente traz aqui, a gente traz realmente empresa que realmente confia em você e traz um auxílio muito importante para você. Então, obrigado aqui pela audiência. E é justamente nisso que eu quero mostrar
algo para vocês agora que é deplorável. Deplorável. Isso foi publicado agora há pouco pelo nosso querido Flávio Bolsonaro. Eu vou voltar depois para falar mais dos ataques ao André Mendonça que devem ser desferidos ainda essa semana, mas eu vou ser obrigado a compartilhar com vocês isso aqui. Se prepare. Antes de compartilhar, quem é cristão aqui, fala eu, por favor. Seja evangélico, seja católico, seja espírita, fala eu, por favor. Um abraço. Kleber, o livro é Assassinato de Reputações 1 e 2, de Romeu Tuma Júnior, delegado. Li os 2 livros dele, são excelentes. O primeiro expõe sobre a morte de Celso Daniel e o segundo relata a Operação Lava Jato. Obrigado, Mr. Magu, aqui pela lembrança. E eu quero dizer que o irmão dele, o Robson Tuma, foi meu colega de turma na faculdade, tá? Por isso que eu confundi aqui o nome do Robson. Um abraço. Olha aqui os cristãos aqui. Então, você que é cristão, imagina só essa cena deplorável que vocês vão ver, que aconteceu em plena Avenida Paulista. Eu quero mandar um abraço para todos os bravos policiais militares do estado de São Paulo que tiveram que agir. Presta atenção nisso aqui. É lamentável. É lamentável. Jesus Cristo é o caminho, uma felicidade. Ó, polícia, pega ela aí, ó. Aqui, ó. Chega aí, ó. Chega aí, ó. Ó, polícia, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Chega aí, ó. Chega aí, ó. Ó, polícia, pega aqui, ó. Pega ela aí, ó. Pega ela aí, ó. Pega ela aí, ó. Pega ela, já vou aqui com a sua. Vou soltar ela aí. Vou soltar aí, Jesus. Vou soltar ela aí. Jesus, eu não tô falando. Jesus, eu não tô falando. Pega preso, cara. Vai ser preso. Aí é vítima, viu? Você vai falar o quê? Essa é a turminha que nos acusa de ódio. Nós somos acusados de gabinete do ódio, prática de ódio. Vocês acabaram de ver essa cena deplorável. Dá para se perceber que é um cristão evangélico, extremamente humilde, fazendo a sua pregação com uma caixinha de som e um microfone sozinho, no meio da Avenida Paulista. O sujeito vem, retira o microfone da mão, num grande sinal de intolerância religiosa e de ódio desferido contra um cristão. Imagina se fosse um cristão que fizesse isso com alguém de religião de matriz africana, em plena Avenida Paulista. Que retirasse um colar, um patuá ou alguma coisa de matriz africana no meio da Avenida Paulista e fosse registrado. Como é que estaria agora divulgando nas TVs? Como é que estaria sendo publicado isso tudo agora nos veículos de imprensa? A extrema-direita raivosa. Mas eles podem vilipendiar os católicos, os evangélicos. Eles podem tudo. Eles podem urinar na imagem de Nossa Senhora Aparecida, que para os católicos é muito importante. Eles podem pichar templos, eles podem agredir pastor, como nesse caso. Isso não é intolerância. Eles podem pedir a morte de judeus. Não, isso não é antissemitismo, é só protesto. Até quando nós vamos aguentar isso de forma calada? Me perdoe. E como você sempre diz, a guerra espiritual. Exatamente, Mr. Magu. Exatamente. Obrigado pelo superchat, você foi prefeito. Sabe por quê?
essa guerra não é somente política, é uma guerra espiritual. Esses caras não suportam ouvir o nome de Jesus. Eles pregam tudo contra aquilo que nossa sociedade cristã, judaico-cristã, brasileira, aceita, acredita. Eles querem a destruição das famílias. Eles querem a interrupção da vida do bebê ainda no útero da mãe. Eles querem a agressão a um pastor em plena Avenida Paulista, gente. É lamentável. Mas para o desespero deles, para quem chegou agora, para o desespero deles, eu não vou acabar essa live para baixo, não. Fica aqui minha solidariedade a esse pastor que estava pregando no meio da Avenida Paulista. Eu vou acabar essa live aqui, ó. Com Maomé eles não se metem. Verdade, Tânia. Pelo contrário, eles carregam a bandeira. Eu vou acabar essa live para cima. Lembrando a vocês que tudo posso naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Então fiquem novamente com a música da Alana e depois curtam aí alanacosta.oficial com 2 L's. Alana com 2 L's, oficial com 2 L's, no Instagram e no YouTube. E vejam aqui o que eu vou mandar para vocês agora. E vai lá no canal É Babado da Alana também para você curtir, que a gente transmite nossos cortes lá pelo canal dela. Presta atenção, porque é assim que a gente vai acabar. Flávio Presidente, tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Deus. Jesus é a salvação. Vamos lá e colocar isso daqui para a gente acabar essa live para cima, bem para cima. Então, faça a sua dancinha no TikTok, manda para mim que eu vou compartilhar e vou fazer o seu TikTok crescer com essa música aqui. O Brasil quer força, direção. É Flávio Presidente. Coragem pra mudar a nação. É Flávio Presidente. Com fé no futuro e união. O povo levanta a voz nessa canção.